Boa tarde. Hoje faremos o exercício 205. Utilizando o solver. O exercício 205 é um exercício de um problema de corte clássico. Você possui uma serralheria que dispõe de barras de 6 metros de comprimentos, que devem ser cortadas para obter barras menores nos seguintes tamanhos: 50 barras de 2 metros, 60 barras de 3 metros, 90 barras de 4 metros. Elabore um modelo de programação em linear inteira que minimize as perdas com os cortes. No modelo de Cantor-Witt, a gente teríamos o que? Duas variáveis são yi, que vai ser 1 se a barra i for cortada, quer dizer, ela vai ser utilizada, e 0 caso contrário. E a segunda variável de decisão vai ser x e j, que é o número de vezes que a barra i é cortada no tamanho j. Por exemplo, se você pegar uma barra de 6 metros e cortar ela duas vezes no tamanho de 2 metros, quer dizer que esse x e j elevarei 2 para aquela barra i no tamanho j. Esse tamanho j vai variar de 1 até 3, que o tamanho 1 vai ser de 2 metros, tamanho 2 de 3 metros e tamanho 3 de 4 metros. O i vai variar pela quantidade de barras que você possui no estoque da sua empresa. No caso desse exercício, a quantidade de barras de estoque, a gente vai somar a nossa demanda, que seria 50 barras de 2 metros, mais 60 barras de 3 metros, mais 90 barras de 4 metros, totalizando 200 barras em estoque. Por que a gente está colocando dessa forma? Porque eu estou colocando na pior hipótese possível. Ou seja, o que seria a pior hipótese para um problema de corte? Você ter o máximo de desperdício. Então eu vou pegar uma barra de 6 metros, cortar somente 2 metros e jogar os demais fora. Tá? Nisso aqui a gente chegaria em 200 barras necessárias. Podemos fazer de outro jeito que reduza esse número de barras. Como? Por exemplo, eu posso pressupor que a minha barra de 6 metros eu vou cortar em 3 barras de 2 metros. Então a gente vai ter o quê? 50 dividido por 3 vai estar 16 barras mais um pouco, né? Não vai dar o número redondo. 50 sobre 3 está 16,6. Eu vou ter que arredondar para 17 barras. As barras de 3 metros, eu vou pegar cada barra de 6 metros e vou cortar no meio. Então eu vou precisar de 30 barras para fazer ela. Então a gente ficou com 17 mais 30, 47. E para obter as barras de 4 metros, não tem outra opção senão simplesmente cortar 4 metros e sobram 2. Daria 137. Então, se você quiser, em vez de colocar 200 barras para yi, você poderia colocar que o yi é igual a 137 barras. Esse número acaba sendo importante por causa do número de variáveis que você vai usar no y. Por exemplo, se a gente usar aqui com yi tendo o valor de 200 barras, então é equivalente a falar que ele tem um tamanho de 200 variáveis. X e j vai ser o que? Vai ter a 200 da dimensão do i, mais 3 da dimensão do j, então vai estar 600. 600 mais 200 está 800 variáveis. Isso excede o limite da licença do solver, que permite utilizar no máximo 200 variáveis para a licença gratuita que nós estamos utilizando. Se eu colocar agora em 137, eu vou ter 137 variáveis no y e no j. Eu vou ter 137 da dimensão i vezes 3 do j, que daria 411. 411 mais 137 dá um total de 548 variáveis. Se a gente for pensar em 548 variáveis contra as 800 que eu tinha da outra forma,
eu estou falando de uma redução que o problema caiu para um problema de 68% do tamanho do problema original. Então você pode reduzir um pouco. Só que o problema é que, mesmo você tendo as suas 137 mais 411, 548 variáveis, você ainda está acima do tamanho da licença do solver. Então, na hora de resolver, a gente vai reduzir a demanda, colocando somente 5 barras de 2 metros, 6 barras de 3 metros e 9 barras de 4 metros, para que possa ficar dentro da licença dele. Entretanto, se você usar um outro software, como por exemplo o Gurobi, ou comprar a licença do Solver Premium, você conseguiria rodar com as suas 548 ou até mesmo 800 variáveis dele. A função objetivo é minimizar o total do YI. Como YI é binário, cada um que for usado vai receber o valor 1 e você vai minimizar o total de barras utilizadas. A ideia é que quanto menos barras você utilizar, menor a quantidade de perda, menor seus custos. A primeira restrição vai ser para todo J. J é o tamanho deles. Então, por exemplo, para o primeiro J, que é o primeiro tamanho aqui de 2 metros, ele vai somar o número de vezes que cada barra foi cortada naquele tamanho J que está sendo procurado, e esse total que for somado tem que ser maior ou igual que o BJ, que vai ser a minha demanda. B1 vai ser 50 barras, B2 60 e o B3 90 barras. A segunda restrição vai variar para todo I, onde I é o total de barras que eu tenho disponíveis. LJ, ou seja, o tamanho dele, que é 2, 3 ou 4 metros, vezes o X e J, que é a quantidade de vezes que cada barra foi cortada naquele tamanho, tem que ser menor ou igual que o Lzão, que é o tamanho de 6 metros, vezes se a barra foi usada ou não. Então, por exemplo, no momento que a barra for usada, esse Y vai valer 1, 1 vezes 6 vai dar 6, e o tamanho desse daqui que for cortado tem que ser menor ou igual que 6. Então, por exemplo, você poderia cortar 3 vezes uma barra de tamanho 2, ou 2 vezes uma barra de tamanho 2, ou qualquer outra combinação que fique dentro desse limite. Se o Y for 0, vai ficar 0 vezes 1 vezes 6, e aí ele vai zerar isso daqui, forçando que você não haja cortes nesse aqui. Um exemplo para a gente olhar um resultado que eu já tenho aqui pronto, esse arquivo aula 03 está disponível no Moodle para vocês. Vamos ver aqui, por exemplo, a barra primeira. A primeira barra deu como resultado 0. Se deu 0, o tamanho aqui era 6, como ele multiplicou por 1, a gente não pode usar nada. Era 6, multiplicou por 0, a gente pode usar no máximo 0 dele. Então ficou que 0 tem que ser menor ou igual que 0. A segunda barra foi utilizada. Então ele pôde cortar uma barra de 2 metros e uma barra de 4 metros. 2 mais 4 deu 6, ficou menor ou igual que 6. A barra 4 também foi utilizada. Ele cortou uma barra de 4 metros, ficou um tamanho de 4, que é menor ou igual que 6. A barra 13 foi utilizada. Ele poderia usar no máximo 6 metros. Ele cortou 2 barras de 3 metros dela. Então deu que 6 menor ou igual que 6. Tá? E esta aqui foi a solução que ele encontrou para esse problema. Vamos ver agora como que a gente montou isso aqui. As restrições que estão faltando aqui é colocar que o YI deve ser binário e o X e J deve pertencer aos inteiros. E X e J tem que ser maior ou igual que 0, para que não haja cortes negativos. Vou copiar esse modelo. Vou abrir aqui um arquivo do Excel. É o mesmo aula 03, mas vou abrir uma folha nova de planilha. Então vou colocar aqui mais e vou renomear para Solver 205. Vou colar um modelo aqui que eu copiei. E agora é só questão de colocar os dados. Então, por exemplo, os tamanhos no qual eu posso cortar. Eu vou colocar eles aqui
Então eu poderia ter, vou colocar o tamanho de 2 metros, 3 ou 4 metros, tá? E o tamanho máximo, vou colocar aqui o L, seria 6. A demanda vai ser o nosso B. O nosso B seria 50, 60 e 90. Por uma questão de tamanho da licença, que só aqui a gente vai ter um número muito grande de variáveis, eu vou reduzir o exercício colocando uma demanda de 5, 6 e 9. Aqui eu vou colocar o meu y, y, e aqui eu vou usar para o x, vai ser o x e j. Colocar aqui a letra Times New Roman, tamanho 12, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Aqui eu vou só colocar uma numeração. Eu posso digitar o número 1 e somente puxar para baixo, que ele vai completando, fazendo a conta. Eu vou fazer até o 20, porque somando isso daqui daria 20. Se a gente tivesse mantido o valor original, aqui a gente teria que ir até o 200. Aqui embaixo eu vou colocar para montar a minha FO. A FO vai ser o quê? Vai ser a soma de toda a coluna aqui do Y. Tá. Para a primeira restrição, eu vou ter quem? Eu vou ter que o somatório em I para todo J. Então, para todo J é cada um dos 3 tamanhos e o somatório I seria a soma da coluna. Então, eu posso simplesmente arrastar aqui para o lado e a gente vai ter a FO é a soma da coluna do Y. Aqui a gente tem a soma da primeira coluna do x e j, seria para j igual a 1. Esta aqui é a soma da coluna do x e j para j igual a 2. E essa é a soma da coluna do x e j para j igual a 3. Essas 3 aqui vai ser o que a gente vai chamar como sendo a minha restrição 1. Vou deixar aqui marcado só para separar. Então, por exemplo, restrição 1 aqui é amarelo, a FO, botar aqui laranja. A restrição agora aqui, restrição 2, a gente tem um somatório para todo I, ou seja, para cada linha, um somatório das colunas. Então aqui vai ser igual ao somatório disso daqui, tá? E isso daqui ele tem que multiplicar o quê? Cada um deles multiplicar por um LJ, tá? Então, em vez de usar o somatório, vai ser melhor a gente usar o somar produto. Somar produto do tamanho, vou travar ele usando o F4, apertando ele uma vez, ponto e vírgula, a linha do X. Então aqui ele ficou juntando esse e esse aqui. Se eu pegar e arrastar para baixo, eu tenho agora aqui o tamanho pela segunda linha, tamanho pela terceira linha, tamanho pela quarta linha e assim por diante, tá? É importante fazer esse travamento que eu fiz no C1 ao E1 para que quando eu arrastasse ele não mover. Se eu não tivesse travado, na hora que eu arrastasse, ele ia mover isso daqui junto. Por exemplo, para demonstrar, né? Vamos tirar aqui a trava. Tá? Não está mais travado. Eu vou pegar aqui e vou arrastar ele. Olha só, a primeira ficou o tamanho vezes pela linha. Na hora que eu arrastei para baixo, ele já ficou aqui a demanda pela segunda aqui. Na hora que você arrasta de novo, ficou X e J por isso. Ou seja, ele vai andando o azul. E eu não quero que esse quadrado azul ande.
Por isso a gente volta aqui e trava ele. Para travar ele, é só você pegar aqui ele, apertar F4. Assim ele travou a linha e a coluna. Se você apertar de novo, ele trava somente a linha. Se você apertar de novo, ele trava somente a coluna. E mais uma vez, se aperta F4, ele destravou tudo. No nosso caso, só seria necessário travar a linha. Tá? Eu acabei travando a linha e a coluna, porque para travar a linha eu tenho que apertar o F4 duas vezes. E para travar os dois eu só aperto uma vez. Para mostrar que está certo, agora eu travei somente a linha, como vocês podem ver. Vou arrastar para baixo. Vocês podem ver, o primeiro ficou correto. O segundo manteve. Tá vendo? Todos eles mantiveram. Se vocês quiserem depois em casa, vocês testem para vocês justamente verem que está funcionando. Então a gente já construiu o lado de cada restrição. Volta ao outro lado. O outro lado aqui é o Lzão vezes YI. O Lzão vai dar aqui, que é o tamanho máximo dele. Vou travá-lo com F4 e vou multiplicar pelo YI. Se for usado, vai ser 1, ele vai dar o tamanho 6 aqui. Se não for usado, vai dar 0. Se eu clicar duas vezes aqui, ele preenche tudo. E agora olha aqui, se eu coloco 0, ele não acontece nada do outro lado. Se eu ponho 1, o limite passa a ser 6. E assim vai funcionar para todos eles. Esta aqui que eu coloquei aqui, vai ser onde eu vou colocar a minha R2. Então vamos chamar isso daqui de R2. E esses daqui vão ser as nossas variáveis. O YI vai ser a variável de adição que será binária. E o X e J vai ser a variável de adição que vai ser inteira. Vou colocar aqui as linhas, né, nele. Agora a gente botou as linhas de grade aqui para ficar mais fácil a visualização. Feito isso aqui, agora é só questão de você inserir as restrições no problema. Então a gente vem aqui. É sempre bom salvar para evitar de tapar alguma coisa assim, não travar nada. Menu, ferramentas, solver. Eu vou colocar função objetivo. A minha função objetivo está aqui, nesse quadrado, que é o B24. O problema dela é minimizar. As variáveis são todas essa. E agora eu vou colocar as restrições. Tá? Primeira restrição, tá? Da restrição 1. X e J tem que ser maior ou igual que o BJ. Então é aqui que é o somatório de X e J. Maior ou igual. Lembrando que a peça tem aquele erro que não aparece aqui. Então maior ou igual é a terceira opção. Que esse aqui. Se você der OK e voltar, vê que ele ficou maior ou igual. Vem aqui no próximo, esse aqui, maior ou igual que este. Se eu der simplesmente adicionar, ele vai adicionar lá e já fica pronto para colocar a próxima. Esse, maior ou igual que este. Veio dessas restrições, então já cumpri todos da R1, vou cumprir agora o R2, onde o LJ, X e J, que está na coluna do F, tem que ser menor ou igual que o Lzão Y, que está na coluna do G. Então esse aqui, menor ou igual que esse aqui. Tá? E agora eu vou repetir para todos.
Tomem cuidado só para vocês não clicarem na célula errada ou esquecer alguma. Então é sempre bom depois que você fizer isso, você conferir se todo mundo ficou correto. Então vamos lá. Ó, C24 com C2, D24 com D2 e E24 com E2. Agora aqui, essa sequência que a gente colocou. A gente tem G4, F4, G4, F5, G5. Nós que começa no 4 e vai até o 23 direto. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Foi tudo colocado. Falta colocar o quê? Que esse Y aqui tem que pertencer aos binários e que esse X aqui tem que pertencer aos inteiros. Tá? Está pronto o modelo, é só clicar em resolver. Antes de mandar resolver, eu vou fechar aqui e vou salvar. Agora eu vou voltar lá em ferramentas, solver, e aí eu vou mandar resolver o problema. Tá? E aí ele vai tentar achar a solução. Ele vai ficar aqui embaixo rodando enquanto ele acha. Tá? Esse problema, se vocês rodarem ele, está lá no Moodle pronto para vocês usarem, vocês podem rodar. Vocês vão ver que o solver vai demorar bastante tempo para encontrar a solução. Eu não deixei ele ainda rodando até o final, mas depois eu vou deixar o computador ligado para conseguir achar a solução.